Salve, salve galera, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui pra gente discutir tudo o que aconteceu em Corte de Asas e Ruína. Como eu fiz no vídeo de Corte de Névoa e Fúria, eu vou dividir a nossa discussão em duas partes. Nesse início, eu vou falar só sobre os meus sentimentos e na segunda parte eu vou soltar muitos spoilers porque tem algumas coisas que a gente precisa discutir sobre esse livro que eu não consigo fazer se eu não contar algumas coisas importantes sobre a história. Corte de Asas e Ruína é o terceiro livro da série Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maas, que inicialmente iria ser uma trilogia, mas ela decidiu prolongar porque os fãs gostaram tanto e ela também desse universo que a gente vai ter aí mais alguns livros. E é importante te lembrar que a próxima parte dessa série, que na verdade vai ser um conto que a gente pode chamar de 3.5, porque ele se passa entre o final de Corte de Asas e Ruína e o início do quarto livro, aí sim dizendo da série Corte de Espinhos e Rosas. Ele vai ser lançado em maio de 2018 e vai trazer pra gente o ponto de vista de Feyre e também de Rhysand. Então sim, vai ser uma continuação aí do final de Corte de Asas e Ruína e vai dar algumas explicações do que a gente pode esperar do quarto, quinto e sei lá quantos mais livros a gente vai ter nessa série. Vocês podem esperar algumas mortes nessa história, a gente também vai ter traição, redenção e muita batalha. Então assim, se preparem, porque esse livro é de tirar o fôlego e se vocês acharam que Corte de Névoa e Fúria foi um livro assim maluco que explodiu a mente de vocês, talvez esse não chegue tão próximo, mas é um quase sim que deixa você doido do início ao fim. Mas se você quer ler esse livro porque você acha que ele vai te dar assim todas as explicações que ficaram faltando no primeiro e no segundo livro, está enganado, porque ele não vai te dar, na verdade ele vai criar muitas outras perguntas na sua cabeça, mas eu acredito que a Sarah vai dar essas respostas que a gente espera, que a gente não teve nesses 3 primeiros livros, nos próximos da série, porque enfim, ela precisa desenvolver muitas coisas, mas a gente vai ter relacionamentos bem legais nesse terceiro livro, e alguns chips aí se formando, outros nem tanto, algumas descobertas mais legais ainda. É claro que eu tenho algumas ressalvas com relação a alguns personagens, mas eu não posso falar isso agora nessa parte sem spoilers, e eu tô mega ansioso pra ler os próximos, porque eu tenho certeza que vai ser um melhor que o outro. Sem dar spoilers, fica um pouquinho difícil de falar sobre esse terceiro livro, já que ele faz parte aí de uma série, mas por enquanto, se você ainda não leu, é isso que você precisa saber, então corre lá pra ler e depois volta aqui e assiste o restante do vídeo, porque agora chegou a hora dos spoilers. Quando se fala em Sarah J. Maas e seus personagens e suas séries e seus universos, eu não sei me controlar, então vocês sabem o quanto eu enalteço, o quanto eu divulgo. Mas antes da gente discutir os spoilers, eu queria dizer pra vocês que esse livro mexeu muito comigo, muito mais do que eu esperava que ele fosse mexer, não pelas mortes que a gente teve, pelas quebras de laços que a gente teve entre os personagens, e rola uma sensação de despedida mesmo a gente sabendo que a gente vai ter outros contos, que a gente vai ter spin-offs dessa série, e eu tô muito curioso pelos próximos livros, mas o que eu posso dizer pra vocês aqui quando a gente começa essa história é que a Feyre tá lá na Corte Primaveril, ao lado do Tamlin, porque ela precisa tentar de alguma forma buscar informações, saber o que o Tamlin tá planejando ao lado do rei de Burn, só que as coisas assim começam a sair do controle dela quando o rei de Burn manda o príncipe e a princesa visitar o Tamlin. E esses personagens, apesar de eles terem durado muito pouco aí, porque enfim, vocês sabem que a Feyre mata eles, eu acho que a adição desses personagens foi muito importante pra história. Eu odiei os dois, mas ao mesmo tempo foi um ódio que você gosta de sentir, sabe? Porque eles são personagens muito bons, e no meio de tudo isso, a gente tem a Traíra, a pessoa assim que pra mim é uma Amarantha número 2, que é a Ent. Todos esses passos que ela dá são assim traiçoeiros mesmo, porque ela quer trair de novo o Tamlin. Na verdade ela tá amando pra cima dele e ele idiota não vê. Mas a gente sente assim um orgulho quando o quê? A Feyre vai lá e quebra a mão dela. Gente, foi uma sensação assim, aí nisso, nessa coisa de ela matar, então, os filhos de Burn lá, o príncipe e a princesa, e também torcer, quebrar a mão da Ent, a gente tem a fuga dela da Corte Primaveril com o Lucien. Uma surpresa pra mim, porque eu pensei que Lucien, assim, apesar de eu gostar muito dele, muito mais do que o Tamlin, e eu achar que ele não tem, assim, muito a ver com a Corte Primaveril, ele vai lá e ele ajuda a Feyre a fugir e vai junto com ela, por quê? Porque ele acha que a Elaine, que é a irmã da Feyre, ela está assim super afim dele, que eles são parceiros, e isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho, porque apesar de ele sentir isso, eu sei que eles sentem essas coisas, mas parecia muito repentino pra mim, tipo, olhei pra você, nossa, você é minha parceira, sabe? E é nessa fuga do Lucien com a Feyre que a gente vai conhecer melhor esse personagem, a gente vai saber mais sobre a família dele, porque tem aquele confronto
da Feyre, dele com os irmãos. Só que dentro disso tudo, a gente também vai conhecer melhor o pensamento que o Lucien tem com relação ao Tamlin, e a gente vai ver que a gente não é tão doido assim por achar que esse personagem é problemático. E isso me leva a uma discussão com vocês com relação a algo que eu vi essa semana na página de Trono de Vidro aqui no Brasil. Eles sempre postam coisas bem legais lá, eu sempre comento, fico de olho. E nesse post, a discussão era a seguinte: Tamlin, ele mereceu mesmo a sua redenção ou a Sarah deveria ter matado ele? Lá no fundo do meu coração, eu sinto que ele deveria ter morrido por todas as coisas que ele fez. É óbvio, a gente não tem o ponto de vista do Tamlin nesse livro, então a gente não tem como saber se aquilo que se passa na cabeça dele é realmente o que a Feyre e que o Rhys enxergam, enfim, que o Lucien também. Apesar de ele ser uma boa adição aí pro elenco, ele não é um personagem que se sustenta muito bem. Ele serviu do seu propósito aí no primeiro livro pra rolar essa coisa do relacionamento abusivo, essa discussão. Depois, já no segundo livro, a traição, e agora nesse terceiro, a redenção dele. Mas, pra mim, ele não precisava ter passado pros próximos. Eu acho que se ele morresse, estava tudo certo. Vocês vão me julgar, vocês vão, porque eu sei que tem gente que ama o Tamlin. Mas, pra mim, esse personagem não se sustenta mais. Já que eu puxei o assunto do Tamlin agora, e também tava falando sobre a Aentie, eu não posso deixar de mencionar a morte dessa personagem, o quão boa e o quão assim maravilhosa ela foi. Eu adorei que ela foi morta pela Tecelã, mas isso me leva a uma coisa que eu também... Vocês percebam que hoje eu estou cheio das teorias, mas eu não acredito que ela tenha morrido. Nesse mesmo espaço-tempo que a Aentie morre, a gente também tem a morte do Suriel. Esse personagem, gente, eu gostava muito dele desde o primeiro livro. Eu sentia essa conexão que ele tinha com a Feyre. Ele sonhava com um mundo melhor, onde não existisse essa guerra dentro das cortes, onde todo mundo convivesse muito bem, mas a história dele se encerrou nesse livro e eu fiquei bem triste, mas foi bonito de ver o carinho que ele sentia pela Feyre e também de ver que ele acreditava demais nas coisas que ela podia fazer. E falando em acreditar na Feyre, a gente não pode esquecer de quem? De Rhysand, o dono da série Corte de Espinhos e Rosas. Esse personagem é maravilhoso e eu jamais vou conseguir expressar todo o meu amor por ele, mas infelizmente a Sarah mata ele em um momento que vocês sabem lá que é um momento assim bem decisivo durante a guerra, mas eu não esperava que ele fosse se sacrificar dessa forma. Eu achei assim algo muito bonito, mas ao mesmo tempo muito triste. E é aí que a Feyre tem a maravilhosa ideia de ressuscitar, entre aspas, o Rhysand. E quando eu pensei isso, eu disse, meu Deus, vai dar merda. Mas não deu. Eu achei que assim, essa questão da Sarah ter colocado a Feyre trazer o Rhysand de volta da mesma forma que o Rhysand tentou trazer ela, fez com que um ciclo entre esses dois personagens se encerrasse. E o que eu quero dizer pra vocês com isso é que em nenhum momento, desde o início do relacionamento da Feyre e do Rhysand, ele tratou ela como uma criatura menor do que ele ou acima dele. Ele sempre tratou a Feyre como uma igual, como realmente devem ser os relacionamentos. Então eu achei muito legal a forma como a Sarah decidiu trazer ele de volta, realmente encerrando um ciclo e dizendo, vejam, eles, até mesmo na morte, eles são iguais. Eles ressurgiram das cinzas da mesma forma, então é esse o tipo de relacionamento que esses personagens vão ter do início ao fim da vida deles. Outra bomba que eu queria dizer pra vocês que me pegou de jeito foi quando a Amory virou a casaca, quando ela traiu todo mundo lá. Eu disse, eu não acredito que eu confie nessa personagem do início ao fim e ela fez isso comigo agora. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é com relação ao entalhador de ossos, essa questão de ele estar se parecendo com o filho da Feyre e também do Rhysand. E durante uma das conversas da Feyre com o entalhador de ossos, ele menciona uma espécie de irmão dele, um monstro que está adormecido em outro lugar, outro continente, e algumas pessoas vieram me perguntar se este monstro é o monstro que a gente tem lá em Herdeira do Fogo, na série Trono de Vidro, que é um monstro que acaba atacando a Aelin e o Rowan, eu acho, em uma caverna, não lembro muito bem porque enfim. Mas isso acabou me fazendo pensar bastante, porque a Sarah já falou inúmeras vezes que esses universos de Trono de Vidro e de Corte de Espinhos e Rosas, eles existem no mesmo espaço-tempo, ou seja, eles estão aí bem lado a lado, só que em continentes diferentes. Pode ser sim que este monstro ao qual o entalhador de ossos estava se referindo seja o mesmo monstro que está lá na caverna de Herdeira do Fogo. A gente vai ter essa confirmação? Não sei. Eu sei que eu não falei tudo o que tinha pra falar sobre esse livro, porque enfim, gente, foram tantos acontecimentos, eu até me perdi na hora de assinalar eles, porque enfim, muitos spoilers, muitas reviravoltas, muitas traições, mortes. E não se esqueçam que se vocês quiserem comentar os spoilers, de colocar a questão de spoiler e dar um espacinho aí pra galera que ainda não leu o Corte de Asas e Ruína não ficar chateada com os spoilers que receber, tá bom? Se curtiram o vídeo, deem joinha, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos, ativar as notificações e eu espero voltar muito em breve aqui pra falar mais pra vocês sobre o mundo de Sarah J. Maas. Tchau!